Olá, mamães, tudo bem? Tivemos um pequeno tombinho aí, assim que eu entrei da primeira vez, mas já estou aqui de volta. Boa noite, Thaís, a primeira mamãe que apareceu aqui. Thaís Alves, Thaís Panizon, que foi a primeira, a Thaís Alves, a Fernanda Franco, sejam todas muito bem-vindas, estão animadíssimas hoje, ó, já estamos em 80 mães. Mamães e papais, mas exatamente, William, beleza. É porque eu tô tão acostumada que os papais ficam tão ausentes, né? Que é uma felicidade quando vocês estão aqui. É uma felicidade, porque é assim, 200 mamães para 2 papais e realmente você tem razão, né? A gente precisa acolher aí muito bem os papais. Olha só, o Fernando também é papai, que maravilha. Não, não foi aí que caiu não, viu, Dulce? Foi aqui mesmo, eu caí. Eu caí. Nós vamos aguardar aqui o maravilhoso Alan Lago, né? Para falar para nós hoje sobre esse assunto tão importante, né? Que é aí a segurança e os primeiros socorros caso aconteça alguma coisa. O Alan Lago, ele é bombeiro, ele é enfermeiro, com uma experiência imensa, né, em atendimentos de primeiros socorros, e a gente vai aguardá-lo aqui com muita ansiedade para que ele fale para nós sobre esse assunto que para mim é assim, todas nós antes, até antes do bebê nascer, tínhamos que estar fazendo um curso de primeiros socorros. Nós temos que ter esta informação. Não dá para ser diferente, porque a gente sempre acha que com a gente não vai acontecer, e quando acontece é um desespero, é uma correria, é um corre-corre danado. Então é de extrema importância que a gente saiba o que fazer. Vamos ver. Quem é mãe de primeira live aí? Até o nosso querido Alan Lago entrar, vamos batendo papo. Quem é mãe de primeira live, levanta a mãozinha. Isso, soltem coraçõezinhos para que o Instagram avise todas as mamães aí. A Meirinha, a hora que você entrar, manda... Aqui, Meirinha já entrou. Vamos fixar este comentário aqui, gente, que hoje ou amanhã, Meirinha, o último dia para se inscrever no nosso link para a promoção de Dia das Mães. Então, eu acredito que hoje à meia-noite é o último momento para vocês se inscreverem, para aprender a ensinar o seu bebê a dormir. Tudo é muito importante para os nossos bebês, né? Ó, o instrutor já entrou, o Alan já entrou. Vamos chamar o Alan, que eu não quero perder um momento desta live, não quero perder nada. Quero agilizar nosso tempo, porque essa live precisa ser maravilhosa e vai ficar salva, para que todos possam assistir. Oi, Alan, tudo bem? Boa noite, Eliana. Tudo bem? Como Boa vai você? noite. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Te agradeço imensamente a sua disponibilidade, o seu comparecimento aqui. A gente sabe o quanto esse assunto é importante, né, para as mães. Eu mesma, durante a live, vou contar uma experiência que eu tive, que foi assim marcante na minha vida de vó, né? Com os filhos eu nunca tive, mas como avó eu passei uma situação muito difícil e eu me propus então a sempre estar falando de primeiros socorros, do que fazer. Então eu vou fazer o seguinte, mães, eu vou tirar os comentários para não ficar aqui na frente do Alan, para que a gente possa enxergar direitinho. E vou pedir para o Alan se apresentar, dizer quem ele é, né? Olha que simpático que é o Alan, um sorriso gostoso, né? Oi. Aquela cara de quem tem a certeza que faz o seu papel na vida, que cumpre a sua missão, né? É isso que você passa para a gente. Exatamente, Eliana. Então, eu que agradeço pelo convite. Eu costumo dizer que é um propósito de vida falar sobre isso.
apesar de ser muito presente na nossa realidade, porque todo mundo tem um relato que já precisou de agir em alguma situação de emergência, alguma coisa do Todo mundo tipo, tem, exato. mas às vezes a gente esquece que precisa dedicar um tempinho para falar sobre isso, para ter mais calma, mais tranquilidade, para quando isso acontecer, já que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Meu nome é Mais Alan cedo ou Lago, mais tarde vai vai acontecer. acontecer. Meu nome é Alan Lago, Infelizmente. infelizmente. Mas vamos lá, só me apresentar rapidamente, sabe? Meu nome é Alan Lago, eu sou bombeiro militar no estado da Bahia, já tenho uns 15 anos. E sou enfermeiro, já tem 14. E eu sempre trabalhei com situações de emergência. E tem uns 3 anos, 3 anos e meio, que eu decidi, principalmente aqui nas redes sociais, falar só sobre primeiros socorros em crianças, independente da faixa etária. Então, se uma criança se machucou de algum momento, minha função aqui é falar justamente quais são as primeiras atitudes que um pai, que uma mãe ou que um cuidador dessa criança tem que ter para pelo menos esperar o socorro chegar. No mínimo, a gente tem que ter essa certeza de que está fazendo tudo o que deveria ser feito até o socorro chegar ou até chegar em uma unidade de saúde. E aí eu dedico boa parte da minha vida hoje para ensinar pais e mães como agir nessa situação de emergência. Parabéns, viu, aí, pela sua dedicação e profissão. Eu sei que você deve ser um enfermeiro extremamente dedicado, porque é muito diferente a gente estudar e falar do que a gente praticar, né? A diferença entre a teoria e a prática é grande na hora de se fazer a prática. Então, eu sei bem como funciona o seu trabalho. Alan, eu atendo mães de 0 a 3 anos de idade. É evidente que nós temos aqui mamães grávidas, mamães com 0 até 3 anos e mamães que já têm um filho de 5 e tem um filhinho de 1, por exemplo. Então, nós vamos falar para todas elas, como você disse, a sua missão aí, né, o seu propósito é falar para crianças em geral. Mas eu gostaria de começar pelos bebês. A gente vai dar uma passeada aí em todas essas idades. Pode ser assim? Claro, claro. Tá. Alan, qual é os eventos mais comuns com um bebê de 0 a 6 meses, por exemplo? Helena, para você ter uma ideia, eu digo que é uma guerra avisada, porque a gente sabe. Para você ter ideia, a principal causa de morte entre crianças de 0 até 1 ano de idade é o engasgo. A principal causa de morte. Então, é como se fosse uma guerra avisada e a gente sabe que bebês morrem engasgados todos os dias e a gente não se prepara, às vezes. E existe um passo a passo, uma técnica para fazer isso tudo. Que a gente vai nós dar uma vamos falar olhada. dessa Isso, que a gente técnica. vai dar uma passeada sobre isso. Mas eu Mas quero além saber de disso, você assim, ó. Esse engasgo pode ser de diversas maneiras, correto? correto. Então, o bebê mais novinho engasga muito quando está mamando? Vamos lá. Ele engasga sim. Só que além do engasgo, ele tem uma outra alteração que é uma asfixia e não um engasgo propriamente dito. Por quê? O que que acontece? Até os 4 meses, mais ou menos, de vida, o bebê ele ainda não aprendeu a respirar pela boca. E aí ele só consegue respirar pelo nariz. Então, em algum momento da amamentação, ou porque golfou, ou porque vomitou, ou porque está com alguma infecção respiratória e tem muita secreção pelo nariz, uma coisa normal. Se ele não respira pela boca e se esse nariz, por algum motivo, está obstruído, ele não vai conseguir respirar. E isso não é um engasgo propriamente dito, mas é como, imagine, se o bebê não consegue respirar pela boca, qualquer coisinha que tapa o nariz, ele não respira. Então, essa obstrução não necessariamente precisa ser uma obstrução como a gente fala quando a criança engasgou, engoliu alguma coisa. Até os 4 meses de vida, uma simples obstrução nasal pode fazer com que essa criança não respire.
E é daí que às vezes a gente pensa assim, ouve aquela história. Nossa, eu ouvi falar que alguém sugou uma secreção que estava no nariz do bebê e ele desengasgou. E aí, o que é que a gente sabe agora? Na verdade, ele não estava engasgado. Sugar o Estava nariz, asfixiado. exatamente, sugar o nariz não foi uma manobra para desengasgar, mas foi uma manobra que realmente ajudou a desobstruir o nariz e fazer ele respirar, já que ele só consegue respirar pelo nariz. Tanto que, se você parar para perceber, tá meio que no kit do bebê um aparelhozinho para desentupir, sabe? Para aspirar o nariz, porque realmente bebê não pode ficar com o nariz entupido. Entendi. Então, a lavagem do nariz, não vamos entrar aqui em técnica para lavar, nada disso. Mas um sorinho, um rinossoro, lavar o nariz, o Ou, fazer essa ou lavagem succionar nasal, essa secreção. funcionar essa secreção é fundamental. Isso. Lembrando que se foi uma situação, por exemplo, onde ele golfou, onde ele vomitou, aquela secreção mais espessa, entupiu o nariz, não vai dar tempo de ir para pegar alguma coisa para lavar. Tem que fazer a sucção. Ou com um aparelho de sucção nasal, ou com uma perinha, uma bombinha, né, que a gente aperta fora, bota no nariz e suga essa secreção. Ou em uma situação de emergência, sim, com o nosso filho, com a própria boca, fazer essa sucção. Até os 4 meses de vida, isso é uma situação que a gente confunde muito com o engasgo, mas que sim, pode asfixiar um bebê. E aí você me perguntou sobre algumas outras questões que podem acontecer. Eu falei que essa é a primeira causa realmente de morte, uma situação grave. Mas bebês, eles caem muito e é uma situação muito comum por conta justamente de estar começando a rolar e assim, o pai, a mãe, ele não sabe exatamente quando aquilo vai começar. E às vezes quando viu é quando o acidente começou. Ou porque foi naquele momento da troca de fraldas, se virou para pegar um lenço umedecido que esqueceu, ou deixou um tempinho na cama, no sofá, e aí esse bebê se virou. Então a queda também é um grande fator para essa criança sofrer um acidente. Ok. Então, até 1 ano, uma das grandes causas é ou asfixia, até 4 meses, ou o próprio engasgo. Você explicou para nós o que fazer na asfixia. Vamos falar um pouco do que fazer no engasgo? Seja aquele Perfeito. bebê. Eu vi você explicando e eu queria muito que você explicasse isso. É quando o bebê é bem novinho e ele está mamando e engasga. Porque todo mundo fica pensando na manobra de Reisch, né? E não Isso, a manobra de é Reich. E deixa eu Reisch, falar assim, ó. né? Sabe por quê? O que que acontece? É porque existem dois tipos de engasgo. Existe o engasgo que a criança não respira. Esse bebê não vai respirar. É o mais perigoso, sim. Mas antes disso, esse bebê pode engasgar, mas está acontecendo alguma coisa que o próprio corpinho dele, ou com uma leve ajuda, vai fazer ele desengasgar. Então vamos lá, vamos começar pelo mais simples, o mais fácil. Então imagine que, ó, trouxe até um manequinzinho aqui, um bebezinho. Então, vou me afastar um pouquinho para vocês conseguirem ver. Então, imagine que essa mãe está dando amamentar e por algum motivo esse bebê ele termina se engasgando parcialmente. O que é o engasgo parcial? Ele está respirando, ele está chorando, talvez ele esteja balbuciando alguma coisa, talvez ele comece a golfar, talvez ele comece a vomitar. E aí, quando essa criança ela engasga parcialmente, significa que ele está respirando. Às vezes a mãe fica meio que assustado. O que é que eu faço com esse bebê? Qual é a posição que eu coloco? Ele está ali tendo leite sendo ofertado. E aí começou a golfar, começou a vomitar. Eu não posso colocá-lo assim, porque senão todo o conteúdo que está na boca vai fazer com que ele agora sim possa ter um engasgo total. Então,
existe uma coisa chamada posição lateral de segurança. Tem esse nome bonito e tal, mas é uma coisa bem simples. É colocar o bebê de lado, mas com técnica. Então, ó, a gente vai colocar esse bebê. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui para conseguir Isso, ver pode melhor. abaixar. Pode Então, abaixar. coloquei esse bebê virado para mim. Por que ele tem que estar virado para mim? Porque eu preciso olhar aqui o rosto dele. Se ele estiver virado para fora, Você não pode ser que eu não consiga enxerga. ver o rostinho direito. Então, ele tem que estar aqui contra o meu tórax, meu peito. Peguei um braço, coloquei entre as perninhas e apoiei aqui no ombro. Eu já sustento basicamente o peso todo desse bebê aqui. Tudo. Só que a cabeça de criança, eu sempre brinco, eu falo assim, criança tem um cabeção. Porque é desproporcional o peso da cabeça com o resto do corpo, normal. Então, o bebê ainda não tem a musculatura do pescoço completamente formada, ele precisa ter um apoio. Então, com a nossa mão, a gente apoia esse bebê aqui. Só que o pulo do gato está em fazer com que a gravidade seja usada ao nosso favor. Então, a gente pega esse bebê e inclina um pouquinho para baixo. Então, se ele tiver que vomitar, essa é a posição que ele vai estar durante esse processo de vômito. Tá golfando, corre, coloca o bebê assim. Tá tendo alguma secreção pela boca, sabe? Babando muito, tendo muita saliva saindo pela boca, e ele com essa própria saliva, por ainda não ter o reflexo de cuspir como uma criança maior, a gente vem e coloca ele assim. E espera ele exteriorizar, colocar para fora toda essa secreção. E aí tem um outro detalhe. Depois que ele termina, dentro da bochecha dele, cria uma bolsa com essa secreção. Então, como o bebezinho ainda não consegue cuspir como a gente, né? Pegar o conteúdo que tem na boca e botar para fora, a gente tem que fazer isso de forma mecânica. Então, antes de colocar o bebê na posição mais confortável para ele, que ele ou ele voltar a ser alimentado, a gente tem que pegar com o nosso dedo, com cuidado, se a mãe tiver com unha grande, por exemplo, mas a gente tem que ir com Por isso que cuidado. mãe não pode ter unha grande, pelo menos até Isso. 1 ano de idade. Eu sempre falo isso. Isso. E aí pegar esse dedinho, limpar essa bochecha que ficou uma secreção acumulada e aí sim colocar o bebê em uma posição mais confortável, continuar o que ela estava fazendo. Porque senão essa bolsa de secreção que fica aqui, quando eu coloco ele em pezinho, pode fazer com que ele engasgue novamente e aí engasgue até Novamente. total, pior do que já estava. Pronto, isso é uma conduta para esse engasgo parcial ou para esse bebê que estava vomitando, golfando, com muita secreção. Só que aí o segundo ponto é que essa mãe que está cuidando, ela precisa reconhecer o engasgo total. Como é que eu sei que o meu bebê está engasgado totalmente? Então vamos lá. Ó. Se esse bebê estava se alimentando, eu olho para o peito do bebê, eu não vejo mais o peito se mexer. Se esse bebê ele não chora, se ele não emite nenhum som que é o normal, um som normal, ou se ele emite um ruído respiratório, como se fosse isso, ó. Pronto. Se eu ouvir esse som, é som de engasgo. E aí, rapidamente, se eu olhar para as extremidades, para a mãozinha, eu vou começar a perceber uma mudança de cor. Demorando um pouquinho mais, eu vou perceber essa mudança de cor nos lábios, na orelha, depois no rosto todo. A gente vai perceber uma mudança de cor. Essa mudança de cor vai depender do tom da pele da criança, da cor da pele da criança. Então, em crianças mais clarinhas, ela vai ficar mais roxinha. Em crianças negras, ela vai começar a ficar mais pálida, mas a gente vai perceber a mudança de cor. Perceber isso tudo significa que a criança está engasgada totalmente. Tô na dúvida, não sei se está engasgado totalmente ou não. Considere como se fosse totalmente. A gente pensa que é o pior. Então, nesses casos, a gente peca pelo excesso. E olha que eu estou falando aqui de uma situação que foi presenciada. Isso pode acontecer também sem se presenciar.
Então, por exemplo, a criança ela estava dormindo e golfou e vomitou e teve esse engasgo total. Então, independente se eu presencio ou se eu chego em uma criança, que uma criança ela me apresenta essa falta de respiração, mas ainda está acordada, ainda está respondendo, eu vou fazer as manobras de desengasgo. Por que eu falei se ela ainda está acordada? Porque se eu chego e vejo que ela já está desacordada, não está mais respondendo quando eu chamo, aí já são outros 500. Já é um outro tipo de manobra que a gente tem que fazer. Mas vamos lá. Observei que esse bebê, até 1 ano de idade, independente de quantos meses, mas tem até 1 ano de idade, eu vou fazer as manobras de uma maneira. E aí, como você falou, todo mundo lembra dessa manobra de Heimlich, de apertar a barriga e tal. Mas com o bebê até 1 ano de idade é diferente. As estruturas abdominais, principalmente os órgãos que estão na região abdominal de um bebê, eles ainda não estão preparados para uma pressão tão grande. Então, existe técnica para desengasgar o bebê? Existe. E digo mais, existem duas que têm a mesma efetividade e devem ser usadas de forma alternada. O que é isso? Eu estou falando que você vai tentar um tipo de manobra e se esse tipo de manobra não der certo, você pula para o outro. E aí fica tentando um e tenta o outro. Tentando um, tentando o outro. Porque todo mundo já deve ter ouvido falar: ah, bota a criança de costa e dá uns tapinhas nas costas. A gente vai aprender agora a fazer isso da forma correta. Que não é só dar tapa nas costas da criança. Vai aprender a se fazer da forma correta. Mas existe uma técnica, uma outra técnica que funciona também. Então, ó, vou falar rapidamente aqui de forma objetiva. A mãe tá lá, identificou que o bebê engasgou totalmente, não tosse, não chora, não respira, ou emite aquele som de engasgo. Tá com o bebê aqui, vou ficar aqui de lado para você conseguir visualizar melhor, tá bom? O foco agora é o bebê. Tá ótimo. Não o bebê. precisa nem aparecer, o foco é o bebê. Tá. Peguei o bebê e coloquei ele apoiado aqui, ó. Tá vendo no meu antebraço? Como ele tá apoiado no meu antebraço? Só que eu tenho que ter um cuidado com a cabeça desse bebê. Porque, ó, como pesa, ela pode estar assim, com o queixo muito perto do peito. Então, com Então, dois obstruindo. dedinhos... Exatamente. Então, com 2 dedinhos, eu tenho que pegar e deixar ele olhando para frente, assim. Então, ó, a posição do bebê no meu braço é essa. Só que lembra que eu falei que eu tenho que usar sempre a gravidade ao meu favor? Então, não vou deixar ele assim, apontado para cima. Eu tenho que deixar ele, ó, apontado para baixo. E aí, se esse bebê tiver pesado, ele for mais pesado, eu não vou conseguir apoiar com o meu braço. Eu corro até o risco de ele escorregar e cair. Exato. Então, ou eu tenho que estar sentado e apoiar o meu braço na minha perna, sentado, ou eu tenho que estar ajoelhado assim, ó, botar o joelho aqui e meu braço em cima do joelho, para deixar ele assim. Pronto, bebê assim inclinado, com essa parte da mão aqui, ó, essa parte da mão não é com a mãozinha em forma de concha, não é com a mão aberta, com essa partezinha aqui da mão, eu vou aplicar 5 golpes, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Claro, eu preciso ter bom senso. Se esse bebê tem 1 mês, eu vou fazer isso com uma força menor do que o bebê que tem 11 meses. Só bom senso. E é gordinho e é forte, né? Isso. E aí eu vou ter o bom senso, mas eu tenho que fazer isso de forma realmente rígida. Não é massagem, não é meio... Lembre, você está fazendo essa manobra porque é algo sério que está acontecendo. Não é a hora de ter pena. A hora é de desengasgar. Fiz isso 1 vez, o bebê chorou, pronto, acabou, desengasgou. Fiz 2, significa que 2 foram suficientes. Mas se eu fiz 5 e esse bebê ele não voltou a respirar, não chorou, não me demonstrou nenhum sinal de que está respirando, eu mudo a manobra. Lembra que eu falei que tenho 2? Pronto. Então, ó,
Se eu tava lá, o que é que eu vou fazer agora? Pegar, botar minha mão aqui nas costas do bebê, virar ele para cima. Agora ele tá com o peitinho, ó, virado para cima. E aí vou continuar com o meu braço apoiado em alguma coisa, ou na minha perna, ou no meu colo. E aí com 2 dedinhos no meio do peito, no osso externo aqui, no meio do peito, entre os mamilos, eu faço mais 5 compressões. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem uma coisa muito importante. Se eu fiz essas 5 manobras e esse bebê ele não desengasgou, agora eu tenho que providenciar alguém para chamar um socorro para mim. O que é esse alguém chamar o socorro? É gritar alguém que está na casa e mandar ligar para o SAMU 192, para o Corpo de Bombeiros, mandar ligar para algum serviço de emergência. Alan, tô sozinho em casa. Pegue seu celular, ligue o 92, bote no Viva Voz e continue fazendo essas manobras alternando. Os 5 tapas nas costas com essas 5 compressões no tórax. Por que eu preciso ligar para o socorro agora? Porque se isso não funcionar, a criança vai precisar de outras manobras, que aí a gente teria que também falar sobre elas, mas o importante é que esse bebê vai precisar de uma assistência e um profissional de saúde. E aí, muitas vezes, pode ser tão desesperador, e eu já atendi essas situações no quartel, por exemplo, de madrugada, um carro chegar buzinando na frente do quartel, alguém ficar gritando no meio da rua, ajoelhado, implorando ajuda, porque está com o bebê engasgado. E a verdade é que essas manobras, elas não devem ser interrompidas. Então, você pega um bebê e bota no carro, olha quanto risco tem. Quem está dirigindo tem preparo emocional para dirigir com uma situação dessa acontecendo, talvez cause um acidente maior. Se é muito mais inteligente a gente estar preparado para fazer essas manobras do que na hora do desespero sair correndo com o bebê na mão, dando para alguém desengasgá-lo. E aí lembrando, nada de sacudir, nada de soprar, nada de querer botar de cabeça para baixo, nada disso é efetivo. O que a gente falou aqui é o que tecnicamente deve ser feito até 1 ano de idade. Ok. Eu tô até passando mal aqui. Chega a ser Eu fiquei tão angustiante envolvida que eu mesmo. estou ansiosa, que estou angustiada. Eu tive uma situação, agora nós já falamos até 1 ano de idade, vamos para 1 ano em diante. Eu tive uma situação no Maranhão, tem uma frutinha chamada pitomba. E aí também deve ter, em Salvador, na Bahia também deve ter. Para quem não sabe, é uma frutinha de um caroço mais ou menos assim, ó, muito redondinho, muito liso. E lá no Maranhão as crianças comem aquilo, que aprende desde pequenininho, mas não deixa de ser perigoso. A minha neta também sempre comeu. Nós morávamos lá, ela sempre comeu. E um dia nós estamos na praia e passaram vendendo a pitomba, eu comprei. Eu comprei e a Laura aspirou uma semente daquela e parou na garganta dela. Porque eu imagino que aquela sementinha seja o mesmo tamanho, né, da traqueia, porque ela é assim, ela é robustinha. Aquilo parou e quando eu vi que parou, eu já peguei, já deitei, já comecei a fazer a manobra, porque ela já tinha 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e 7. E nada, e nada, e nada, e nada, e aquilo parecia uma eternidade. Aí o meu filho pegou e fez aquela pressão na boca do estômago com ela de bruço mesmo. Ele pegou e fez, e ela conseguiu expelir a semente. Eu não sei te dizer quantos segundos foram, se foram 30, se foram 40. Para mim, até hoje eu não consigo saber, porque foi uma eternidade. Porque numa das vezes que eu olhei para o rostinho dela, eu vi que já estava ficando arroxeado, ela já estava... Você via que a criança já estava, sabe, amolecendo assim, quando ele conseguiu tirar. E isso me fez um mal terrível, e aí nós estávamos numa mesa e tinha todo um pessoal em volta nessas mesas.
Acabou o domingo para todo mundo, sabe quando você percebe? Porque eu só pensava o seguinte, não dá tempo, nós estamos a 5 quilômetros do hospital mais próximo, não dá tempo, não dá tempo, nós temos que conseguir aqui. E aí a gente conseguiu. E desde essa vez eu procuro sempre falar em primeiros socorros, nas palestras que eu vou, pedir para as mães que façam um curso de primeiros socorros, inclusive agora eu estou programando, quero até conversar contigo, como fazer um e-book de primeiros socorros para colocar dentro dos meus cursos, ou nós fazermos uma parceria, eu sei que você tem seus cursos, enfim. Eu não tenho a menor intenção nem de ganhar com este curso, eu só quero fazer, porque eu prometi isso no dia em que a minha neta engasgou. E eu nunca encontrei uma parceria, então já vou deixar aqui o convite para você. Se quiser ser meu parceiro nisso, eu vou te agradecer imensamente. Você vem, nós gravamos, eu te disponibilizo o curso, mas eu quero ter este curso dentro do meu curso. Não estou preocupada em vender, em ganhar e nem atravessar. Eu sei que o seu curso é de primeiros socorros, eu não tenho a habilidade que você tem, nem o conhecimento que você tem. O meu conhecimento é teórico, é aquilo que eu te falo. A teoria, por que eu me dou tão bem com sono? Porque o meu conhecimento é prático. Eu falo para as meninas, eu aprendi com o umbigo na beira do berço. Então, eu gosto do conhecimento prático, daquele que põe a mão na massa. E eu tenho certeza que você tem este conhecimento, porque eu tenho outros parceiros, pediatras, enfim. Mas eu quero alguém que saiba realmente o que fazer, porque a gente sabe também que na prática a teoria é outra. Né? E aquilo que você falou, os médicos têm uma forma de atender lá dentro do hospital, quando a coisa já está lá na mão deles, quando eles têm esse controle. Eu quero saber o que um pai, que hoje nós temos aqui pais, o que um pai e uma mãe faz nesse momento. Né? Então, vamos agora para essa questão dos bebês maiores aí, do engasgo, que também deve ser, eu acredito que seja tombo, piscina e engasgo, né, para os maiorzinhos. Quando passa de 1 ano, Eliana, a situação muda um pouquinho. Hoje a gente sabe que aqui no Brasil, de 1 a 4 anos de idade, a principal causa de morte é o afogamento. E isso significa... Às vezes a gente pensa assim, eu moro em Salvador, uma cidade litorânea, e a gente fica achando, isso tudo é na praia. Não. A maioria dos afogamentos acontecem dentro de casa ou em uma piscina. E você pode perguntar, mas dentro de casa, sim. No vaso sanitário, em um balde, em uma banheira, em uma poça d'água, de lavar roupa. Para você ter ideia... mês passado, no Corpo de Bombeiros, eu fui tirar uma criança presa dentro de uma máquina de lavar. A máquina de lavar estava funcionando, estava naquela função molho. A criança entrou na máquina de lavar. Quando a máquina de lavar começou a girar, que ela gritou que os avós foram lá na área de serviço, no quintal, e aí desligou da tomada, mas a menina ficou presa dentro da máquina de lavar. A gente do Corpo de Bombeiros foi lá tirar. E aí, é justamente o que você falou. Estava cheio de água. Se ela talvez fosse um pouquinho menor, ela já tinha 7 anos. Se fosse um pouquinho menor, ela morreria afogada. Ou se afogaria gravemente. Tinha 7 anos. Olha, a gente acha que com 7 anos não é capaz de fazer, não tem mais interesse em fazer uma coisa dessa e faz, né? Subiu na pia, abriu a parte da máquina, subiu, entrou na máquina, achou que era uma água acumulada, banheiro, alguma coisa, entrou ali, quando saiu da função molho, que começou a girar, a ficha caiu. Então, esses afogamentos, eles acontecem em casa. É a primeira causa de morte entre 1 Você sabe uma coisa que acontece muito? Mulher, quando vai pôr a roupa, ela põe a roupa de molho num balde, depois ela vai distribuir dentro da máquina, ela põe um banquinho do lado da máquina para pôr este balde em cima. E aí ela põe essa roupa na máquina e esquece de tirar o banquinho. Aí uma criança de 1 ano, de 2 anos, vai subir naquele banquinho e vai abrir a máquina. Mas a máquina para de funcionar quando abre. Ok, mas a água está lá dentro. Se essa criança cai
de ponta cabeça ali dentro. Então, eu estou só falando isso para as mamães ficarem atentas, que são atitudes que a gente toma tão inocentemente, e que podem ter aí um desfecho muito grave, Uma né? coisa O tais dos interessante. banquinhos. Lembra que eu falei do tamanho da cabeça da criança? Olha como é importante a gente entender um pouquinho isso. É justamente por conta do tamanho da cabeça que essa criança, quando ela vai se debruçar em uma janela, ela cai. Em um balde, ela cai. Ela vai olhar para um vaso sanitário, ela cai por conta do próprio pêndulo, né? Esse Peso da movimento de cabeça, pêndulo pêndulo. por conta da cabeça. Então, esse acesso a essas áreas molhadas, elas devem ser restritos, né? Proibido à criança. Então, o afogamento mata. As quedas continuam sendo a primeira causa de internamento por conta, né, de uma fratura, por conta de um problema que a criança precisa ficar internada, às vezes até simplesmente para uma observação, mas é um dado que essa criança precisou ficar internada. Intoxicações, ou por produto de limpeza, ou intoxicações alimentares, ou intoxicações por plantas, ou intoxicações por medicamentos, porque é docinho, a criança que é maior de 1 ano de idade já sabe onde é que fica, está num local baixo, ela vai lá e quer usar aquele medicamento porque o sabor é agradável. Então, o sufocamento, o engasgo, ele continua assim em uma das situações de emergência, mas o afogamento também está ali, a queda, a intoxicação, a queimadura também se apresenta como causa de internamento de longas permanências por conta de o corpo realmente ter o maior órgão do nosso corpo é a pele. A pele é um órgão, o maior órgão do nosso corpo. E aí, quando esse órgão tão grande, responsável pela proteção, fica lesionado, o tempo de internamento também é um tempo muito grande de internamento. É verdade. Como seriam as manobras, então, no caso da Laura, por exemplo, uma Pronto. criança de 2 anos e meio que se asfixiou com uma. Isso não é engasgo, esse engasgo causa uma asfixia, certo? Isso, perfeito. Isso daí, se tá aqui, se ela foi tentar engolir alguma coisa e tomou um caminho errado que atrapalhou a respiração, a gente já considera assim um engasgo. E aí, as crianças maiores de 1 ano de idade, elas já têm os órgãos na região do abdômen um pouquinho mais fortes. Só que, da mesma forma que os menores, também existem duas formas, duas técnicas para a gente tentar desengasgar essa criança maior de 1 ano de idade. Então, como você falou com a Laurinha, ela demonstrou que estava engasgada totalmente. Por quê? Porque ela não falava, não tossia, não respirava, tinha uma fisionomia angustiante. Talvez a criança maior ela até leve a mão no pescoço porque ela está desesperada querendo te avisar que tem alguma coisa ali. Isso é um engasgo total. Como é que eu reconheço um engasgo parcial? Lembra que tinha aquele engasgo parcial? Como é que eu reconheço o engasgo parcial no maior de 1 ano de idade? Ele tosse. Então, a outra coisa que é um erro muito comum são os pais verem uma criança engasgada parcialmente e tomarem uma atitude errada. Então, se a criança está se alimentando ou ela está ofegante, por exemplo, porque estava brincando no parquinho, você ofereceu água e ela ofegante foi beber água e tossiu, significa que ela se engasgou parcialmente. A tosse é um sinal de que aquela criança, durante a alimentação dela, engasgou parcialmente. Eu E é preciso uma me... defesa também, né, a tosse? Exatamente. Eu preciso me desesperar? Não preciso me desesperar. Mas eu também não preciso piorar a situação. Então, todas as vezes que a criança se engasga parcialmente, que está tossindo, que eu faço assim, não, beba um pouquinho de água aqui, eu estou piorando a situação. Se eu estou percebendo que a criança está tossindo, eu raciocino, ó, ela está engasgada parcialmente. Se, como você perfeitamente falou, se é um mecanismo de defesa, o que é que eu vou fazer? Mandar ela tossir mais ainda. Isso, filho, tosse, tosse mais forte agora, tosse de novo. A criança vai tossir 2, 3 vezes, acabou o engasgo. Aí sim, depois disso que eu posso oferecer um alimento ou um líquido. Só que aí, se ela
engasgou totalmente, quais são as duas manobras que eu uso para desengasgá-la? Primeiro, lembra dos tapas nas costas que a gente deu no bebê? No maior de 1 ano de idade, eu faço esses tapas nas costas, mas colocando ele em uma posição diferente. Então, imagine que essa criança aqui tem mais do que 1 ano de idade. Eu vou pegar ela, botar ela sentadinha aqui, ó, vou botar de lado para vocês visualizarem melhor. Botei ela sentadinha no meu colo. Então, ela vai estar sentada aqui no meu colo. Imagine que ela está aqui no meu colo. Botei ela sentadinha no meu colo. Independente do tamanho. É claro que se ela tiver 3, 4 anos, ela vai ser maior, mas ela vai estar sentada no meu colo. Sentou no meu colo, botei a mãozinha aqui na frente do corpo dela e inclinei ela para frente, sentada mesmo. E aí fiz os 5 tapas nas costas, que tecnicamente nós chamamos de golpes dorsais. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Com a criança sentada, inclinada levemente para frente. Nós 5 golpes. fizemos tudo errado. Fiz esses 5 golpes. A criança não desengasgou. Aí ela vai continuar sentada. Eu vou deixar essa criança com as costas encostadas aqui, ó, no meu tórax. Por quê? Porque eu preciso servir de parede. É como se eu fosse uma parede para essa criança maior de 1 ano de idade. Ó, vou abaixar aqui um pouquinho para a gente ver melhor. Então, imagine que ela está aqui e ela sentou no meu colo. Então, eu vou pegar a mãozinha assim fechada, botar 2 dedinhos acima do umbigo. Vou olhar o umbigo, botar 2 dedinhos acima do umbigo. E vou fazer uma pressão como se fosse um J, para dentro e para cima. Como se fosse um J, para dentro e para cima. Para dentro e para cima. E vou repetir isso 5 vezes. Lembrando, em crianças maiores de 1 ano de idade. E aí, se isso não deu certo, eu vou seguir o mesmo raciocínio. Não deu certo, manda alguém ligar para o socorro, liga um 92 no celular e volto a alternar. Os 5 tapinhas nas costas, né? Ele tá famoso tapa nas costas, mas tem técnica para fazer isso. Porque eu preciso botar a mão aqui na frente. Porque se eu faço isso daqui, a criança vai sair catando ficha lá na frente. Vai cair. Então eu boto a mão aqui na frente, inclino o corpinho dela para frente, sentada, 5 golpes. Não funcionou, deixo ela sentada no meu colo, 2 dedinhos acima do umbigo, um movimento para dentro e para cima, para dentro e para cima. E fico alternando sempre. Eu tô aqui, nossa senhora. Lembrando, é horrível. Não, Nossa, não gosto de lembrar. com certeza. Foi um trauma. E aí, é o que eu sempre falo. Quando a gente sabe exatamente o que precisa ser feito, a gente tem um pouquinho mais de calma e tranquilidade. Não significa que vai manter a maior paz do mundo vendo o seu filho Não passando consegue. mal. Claro que não. Mas a gente tem que ter em mente que precisa resolver. A gente não tem o direito de se desesperar, né? A gente tem que pensar, eu tenho que conseguir. Para conseguir, a gente tem que primeiro saber e se concentrar naquilo. Porque senão fica pior. Perfeito. Exatamente isso. E se uma criança bebe algum produto de limpeza? Porque às vezes a gente vê, né? Ah, eu provoquei o vômito, ele vomitou, ele cuspiu, eu botei o dedo na garganta. Quais são as atitudes para acidentes domésticos com produtos de limpeza, quando a criança engole? Vamos lá, Liana. Então, eu sempre digo que a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz, porque às vezes o que a gente faz está piorando a situação e não melhorando. Então, a criança teve uma intoxicação, independente do que foi. É uma conduta padrão. Pode ser por uma planta tóxica, pode ser por um medicamento, pode ser por um produto de limpeza, pode ser até por algum alimento estragado que vai causar uma intoxicação também. Primeira coisa que eu tenho que fazer é interromper esse processo de intoxicação. Se eu ver a criança com uma planta na boca, eu vou correr, tirar a planta que está na boca da criança, mandar a criança cuspir, lavar aquela boca, independente do que esteja.
A parte externa, eu faço uma lavagem, eu retiro aquilo, eu mando a criança cuspir. Eu não vou provocar vômito, eu não vou dar água para essa criança ingerir. Eu não vou dar leite, que é uma outra lenda popular. Dar leite que corta o efeito. É uma outra lenda popular. Às vezes o leite pode até potencializar o efeito. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, identificar que produto foi esse. Foi água sanitária? Foi um sabão em pó? Foi um amaciante? Foi algum detergente? Foi alguma substância que eu usava para desentupir? O que foi isso? Porque eu preciso informar um serviço de saúde qual foi a substância. Foi um medicamento? Que medicamento? Foi um alimento? Que alimento? Foi um veneno? Que veneno? Pronto, eu preciso identificar o que foi. Depois que eu identifico o que, eu tento mensurar o quanto. Ah, foi meio pote. Ah, foi meio frasco. Ah, foi uma folha. Ah, foi um pedaço. Eu tenho que mensurar a quantidade. Sabendo o que foi e quanto foi, eu vou ou levar essa criança para um serviço de emergência mais próximo ou vou acionar um socorro. E lá, nesse serviço de saúde, é que vão ser adotados procedimentos de atendimento de um profissional de saúde, que pode ser ou uma lavagem gástrica, que é retirar esse conteúdo que está no estômago de uma forma onde essa criança não vá se prejudicar, porque o provocar o engasgo, provocar o vômito pode causar o engasgo, além do que, se o que essa criança ingeriu desceu machucando o sistema digestório, quando ela vomita, vai voltar machucando de novo. E aí, qualquer substância que precise de um agente neutralizante também vai ser administrada dentro do hospital. Ah, é uma substância que não deu mais para fazer uma lavagem gástrica. Vai se cuidar ou com uma substância neutralizante, antagônica, como a gente chama aquela, porque é um medicamento que agora já foi absorvido, a gente precisa tratar as consequências, enfim. Tudo isso vai precisar ser feito por um profissional de saúde dentro da unidade hospitalar. O que é que cabe a esse pai e a essa mãe? Falar assim, ó, já aconteceu, beleza. Aconteceu. Eu preciso saber o que foi, quanto foi e correr para um hospital ou chamar um socorro. Aqui no país existe um centro de intoxicação. É um serviço, inclusive, que é feito, né, com esse objetivo de orientar essa pessoa que está atendendo uma intoxicação. Uma outra coisa importante é que, às vezes, quando a gente observa, já sabe qual é o produto, na própria embalagem vem dizendo o nome, ou perdão, o número desse serviço de emergência do próprio fabricante. Então, tá vendo, mãe? Isso é muito importante, ó. Então, por exemplo, a criança colou o dedo com Super Bonder, com aquelas colas Super Bonder. Se você reparar, na própria embalagem tem um número em situação de emergência que atende 24 horas. E eu estou falando que eu já precisei de ligar para lá e falar, ó, tem alguma substância aqui que a gente descola o dedo dessa criança e eles vão falar, ó, tem sim. Você tem alguma coisa aí perto? E aí você vai e usa, segue uma orientação, talvez até sem levar para o hospital. Por que eu estou dando essa informação? Porque às vezes o problema que aconteceu com o produto não foi nenhum problema de intoxicação, mas foi algum pepino, algum problema que aconteceu com esse tipo de produto, como uma cola, por exemplo, como alguma coisa que caiu na pele, que ficou grudado e manchou, enfim, alguma coisa que não seja propriamente dito intoxicação, principalmente porque ela ingeriu, mas que precise de uma solução. Exato. Escuta, e a gente vai daqui a pouco abrir os comentários para as perguntas das mães. Elas ficam aflitas para começar as perguntas, mas eu também não quero perder, né, toda essas suas informações. Então me diz uma coisa, se uma criança está brincando e cai de cima de uma mesa, de cima de um sofá, quebrou o braço, quebrou a perna,
são fraturas, o que fazer? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que sabe quando você vai quebrar um galho verde de uma planta? Quando você vai quebrar um galho seco, você dobra e quebra o galho. Quando você vai Quebra. quebrar um galho verde, parece que você tenta dobrar, dobrar e não consegue quebrar aquele galho. O osso de uma criança é como se fosse um galho verde. Tanto que nós chamamos as fraturas em crianças de fraturas em galhos verdes. É por isso que a criança ela se recupera mais fácil de uma fratura. É por isso que, às vezes, uma criança tem uma fratura e a gente nem percebe que teve. Então, beleza, eu vou falar como a gente cuida dessa fratura em primeiros socorros. Mas mais do que isso, é lembrar que às vezes a fratura aconteceu e ninguém nem percebeu ou demorou para perceber. Então, se essa criança cai de algum local, bate um braço, às vezes eu nem vou perceber a fratura. E o que é que eu tenho que estar atento? Primeiro, dor. Se está doendo muito, se passa muito tempo doendo. Uma coisa é a criança bateu o braço, se queixou de dor, passou, voltou a brincar, ótimo. Outra coisa é a criança, passou 30 minutos, está doendo. Passou 1 hora, continua doendo. Suspeite de fratura. Lembra do galho verde? O braço vai continuar igualzinho, que nem o galho verde. Mas o galho verde, ele rachou, digamos Trincou. assim. Ele rachou. Trincou. É exatamente assim. Se tem uma mudança de coloração naquele local, se fica inchado ou se tem alguma limitação do movimento. Foi no braço e a criança agora não consegue pegar um copo com água. Foi na perna, agora aquela criança está andando mancando. Eu preciso levar essa criança para o hospital, porque a gente não tem olho de raio-x. Essa criança vai precisar fazer um raio-x. Mas eu vi, Alan, é uma fratura óbvia. Eu vi que aquele bracinho tá torto, eu vi que aquela perninha tá torta, eu vi que aquilo dali tá fraturado ou tá luxado, tipo deslocou. Eu vi que não tá normal. Teve alguma lesão músculo-esquelética ali, tem alguma coisa errada. Primeira coisa que fazer é colocar essa criança em uma posição confortável e mexer pouco ou quase nada na criança. Então, foi o problema no braço. Pega uma almofada, bota o bracinho da criança na almofada e deixa ali. A criança sem se mexer. A gente não precisa, em primeiros socorros, imobilizar, botar tala, deixar em cima. Não. Quem vai Não. fazer isso é o profissional de saúde. Porque se a gente faz isso, são 2 trabalhos. Primeiro trabalho que você está tendo de mexer o braço da criança para tentar fazer. E o segundo, do profissional desfazer para fazer direito. Então, a gente movimenta pouco ou quase nada essa criança, deixando ela E em uma não posição mexe, né? confortável. Não mexe, não torce, não tenta pôr no Isso. lugar, não faz nada. Vai para um pronto-socorro, vai para uma emergência. E aí, se essa fratura for uma fratura exposta, o que é essa fratura exposta? Um pedaço do osso rompeu a pele e eu estou vendo o osso. Eu vou deixar do jeito que está e vou cuidar do sangramento. Então, se está sangrando, eu vou tampar aquele sangramento com um pano limpo, fazer uma pressão naquele local, uma leve pressão naquele local e deixar daquele jeito. Não vou mexer, não vou querer botar osso no lugar, nada disso. Do jeito que está lá, tortinho, com o osso para fora, vou apoiar na almofada, tampar o sangramento e levar essa criança para a unidade de emergência. Perfeito. Vamos abrir os comentários? Vamos sim. Vamos lá. Ativar os comentários. Pronto, mamães. Agora vocês podem perguntar aí todas as dúvidas. Aqui tem papais também. Perguntem, pais. Eu sei que vocês, pais, hoje estão aqui. Eu vi que tem mais pais do que o normal, né? Se apresentaram aqui. Eu tenho certeza que é pelo nosso assunto, né, de hoje, que é pelo assunto de hoje. Então, perguntem, podem perguntar que o Alan está aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? E você fala Deixa eu só encontrar aqui. interessante quando você Ó, fala sobre os pais, eu faço consultoria de primeiros socorros. Então, eu vou na casa das famílias para ensinar primeiros socorros para pais e para mães. E o maravilha. interesse dos pais é imenso, justamente porque, às vezes, o preparo emocional
do pai, ele tem aquele sangue mais frio de falar assim, não, vamos resolver. Não, às vezes a responsabilidade fica dessa do pai, né? A mulher fala assim, não, se tiver alguma coisa, você que vai fazer porque eu não tenho preparo emocional. Então é muito interessante que essas informações sejam compartilhadas para a mãe, para o pai, para a avó, se você tem alguém que ajuda no cuidado dessa criança, para todo mundo. Então, depois, se estiver vendo essa live depois, marca essa pessoa, manda para alguém, porque são informações tão simples, mas tão importantes e que pouca São, gente sabe, né? são importantíssimas, importantíssimas. Vamos ver aqui se entrou alguma pergunta. Na verdade, acho que as pessoas, como a gente não conhece muito o assunto, a gente às vezes tem dificuldade até para perguntar, né? Tem alguma mamãe aí que passou algum aperto desse tipo? Eu já contei o meu, né? Eu já contei e já sofri aqui, tudo de novo, Eu vi porque uma eu não posso nem pergunta lembrar. aqui, eu vi uma pergunta aqui da Fernanda. Ela falou assim, dúvida. E quando a criança cai e bate a cabeça, Ótimo, é uma ótimo. dúvida muito grande, né? Tem vários mitos também relacionados a isso. Então vamos lá. Quando a criança bate a cabeça, possivelmente, né? É possível que existam duas lesões. Uma lesão a gente chama de hematoma subgaleal, que é o galo normal. O que é o galo? Embaixo da pele tem vaso sanguíneo. Quando bate, esse vaso sanguíneo rompe e cria-se um acúmulo de sangue. É o sangue. O que é que a gente faz com esse hematoma subgaleal, com esse galo? Aplica compressa de gelo. Ou aquela compressa que fica guardada na geladeira, ou uma compressa de gelo com o gelo realmente. Só que tem um detalhe. Como é que a gente faz compressa de gelo? A gente pega o gelo, bota em um saco plástico, amarra esse saco plástico, pega o saco plástico, cobre com um pano e aí aplica no local. Eu não aplico o gelo diretamente na pele, porque pode queimar, e nem pego só o gelo e envolvo em um pano, porque vai chegar uma hora que aquele gelo vai começar a derreter e a criança não pode ficar exposta à água gelada, porque isso também causa um outro mal para ela. Então é por isso que a gente pega o gelo e bota dentro de um saco, porque quando derreter não vai ficar escorrendo água gelada pelo corpo todo da criança. Agora Só você que vai tem uma, ter que falar o mal, senão as mães vão ficar doidas. é uma coisa chamada hipotermia. É quando a Tá. criança fica exposta a uma temperatura muito baixa. E o corpo da criança não está regulado ainda para produzir tanto calor. É por isso que quando o bebê ele acaba de sair da barriga, ele tem que ficar todo agasalhado. É por isso que o bebê não pode ficar em um local muito frio. A regulação térmica, né, a produção Tá. de calor dele ainda não está muito boa, ainda não está bem regulada. Só que aí quando essa criança bate a cabeça, pode acontecer isso daqui, ó. Não sei se você vai ouvir. É como se o cérebro dela, que está aqui dentro, chacoalhasse e batesse aqui na parede do crânio. E aí o que acontece? Isso é chamado de concussão. E aí a gente agora não sabe se está sangrando ou não dentro da cabeça dessa criança. Só que o corpo fala. Como é que a gente vai suspeitar que está acontecendo alguma coisa dentro dessa cabecinha? Então, eu me preocupo e levo para o hospital se a criança vomita, se a criança, depois que bateu a cabeça, desmaia, perde a consciência, se depois que bate a cabeça, essa criança tem uma crise convulsiva, ainda que seja uma crise convulsiva bem leve. Tem bebê que tem crise convulsiva assim, ó. O bebê não mastiga. Então, se eu olho para um bebê que bateu a cabeça, ele está assim, ó, como se estivesse mastigando, aquilo pode ser uma crise convulsiva. Às vezes tem bebê que tem crise convulsiva só porque, ó, você tá olhando pro bebê, o bebê tá aqui, ó, com a parte do corpo tremendo. É uma crise convulsiva. Se bateu a cabeça, apresentou uma crise convulsiva, é um sinal de levar para o hospital. Se esse bebê ficar, essa criança ficar muito agitada, se ela aparece com uma mancha roxa, depois que bateu a cabeça, no olho, atrás da orelha, se começa a sair um líquido branco do nariz ou do ouvido, ou se essa criança apresenta sonolência. E aí tem uma polêmica, né? Bateu a cabeça, dorme, não pode dormir, se dormir vai morrer, não vai acordar mais. Não é bem assim.
se uma criança cai e bate a cabeça, ela pode dormir sim. Só que a gente tem que ter bom senso nesse sono. Então vamos lá, ó. Dá um exemplo. Dá um exemplo. A criança não dorme de manhã. Bateu a cabeça, depois que bateu a cabeça, tá com sono. Eu vou deixar a criança dormir? Eu posso deixar a criança dormir, mas eu sei que ela precisa ir para o hospital, porque não é normal ela apresentar aquela sonolência. Então, o que vai matar a criança não é o fato dela dormir, é o fato de ela não ter sido levada ao hospital. Ok, Dormindo perfeito, acordada, perfeito. dormindo acordada, aquilo ia se agravar. Agora, por exemplo, ó, outro exemplo. A criança dorme todo dia às 7 horas da noite. 6h30 bateu a cabeça. E agora? 7 horas é o horário que ela dorme. Como é que eu sei se ela está dormindo porque é o sono dela, normal, ou se ela está dormindo porque está com sono porque bateu a cabeça? Não sei, não tem manual para isso. Mas existe uma recomendação de deixar essa criança dormir, mas periodicamente acordá-la durante essa madrugada. Então, a cada 30 minutinhos eu acordo a criança. Por quê? Para saber se ela vai acordar com ânsia de vômito, para saber se ela vai acordar se queixando de dor de cabeça, para saber se ela vai acordar com uma mancha no olho, uma mancha atrás da orelha, para saber se ela vai acordar com o nível de consciência dela normal. Então, são essas duas situações e é essa visão crítica, né, que eu tenho que ter quando a criança cai e bate a cabeça. Me preocupar com esses sinais de gravidade. E esses sinais de gravidade, eles podem se apresentar até 3 dias depois que a criança bate a cabeça. Então, a criança bateu a cabeça na segunda, mas só veio apresentar isso na terça de noite. Pode ser por conta daquela queda que bateu a cabeça lá na segunda-feira. E isso daí a gente tem que ter cuidado. Ok. O Emerson está perguntando assim: não entendi aquela parte que você faz o J na criança. Repete, por favor, pois quero saber. Perfeito. Então, acho que o J confundiu ele. Explica aí o Isso. movimentinho, que é porque a gente puxa para cima, então Isso. faz um movimento de J. Vou mostrar aqui, só que com ela de lado, para você perceber. O movimento não é só esse. Não é só apertar. É como se eu fizesse isso daqui, ó. Como se eu fizesse um ganchinho, ó. É E um aí a gancho. gente imagina um J, imagina um gancho. É como se eu fizesse isso daqui, ó. Não é só apertar, é como se Perfeito. fosse um J, um gancho. Só isso, é simples. Beleza. Bom, ela respondeu da cabeça. E sobre engasgo com espinha de peixe, faço as Ah, mesmas que bacana. manobras? Aí é outros 500, Vamos né? lá. Primeira verdade que eu tenho que falar aqui. Quando existe esse problema com a espinha de peixe, dificilmente é o engasgo. Na verdade, a pessoa entalou e não engasgou. Explicar rápido. Aqui no pescoço, a gente tem um tubo que passa ar, um tubo que passa comida. E aí a espinha, normalmente, ela tá pegando o tubo certinho dela, o tubo que passa comida. Só que a espinha, nesse tubo que passa comida, ela pode ficar presa, pode arranhar. E aí a gente tem o costume de falar, nossa, engasguei aqui com a espinha. Mas na verdade você não engasgou, você entalou. Tanto que, lembra que a gente falou que a tosse é um reflexo natural? Quando uma pessoa, uma criança tem esse engasgo por espinha, ela não tosse. Percebe que é não é tosse. E aí, quando existe esse corpo estranho que ficou preso, não no tubo que passa ar, mas no tubo que passa comida, que pode ser uma espinha de peixe, que pode ser um osso de galinha, a gente tem que não oferecer nenhum alimento para ajudar a descer. Porque se essa espinha ela fica no estômago dessa criança, o estômago ele pode não dissolver essa espinha e essa espinha continuar pegando o caminho do intestino e perfurar esse intestino. Então, primeira coisa que vai ser tentada
é levar essa criança para uma unidade de saúde e fazer a retirada com a pinça. A pinça. Se, Um essa, outro se isso risco não for é feito, a amígdala também. É muito comum a espinha se acomodar na amígdala, perfurar a amígdala e ficar ali. isso. E E eu aí, com a tenho casos de pinça, adultos com problema de perfeito, sepse, de ter uma septicemia por conta, depois de 7 dias, 15 dias, teve um problema gravíssimo por perfeito. conta da espinha na amígdala. Então, essas coisas, espinha é um negócio muito complicado, gente. Não dá para deixar para depois, não. Espinha precisa ter um atendimento mesmo hospitalar, observar. Que exame, quando essa criança continua reclamando de dor e a espinha não é visível, eles fazem o quê? Uma endoscopia? Perfeito. Com a Então, endoscopia é possível essa perceber? criança vai ficar em jejum por um tempo, ela vai precisar ser sedada, vai fazer uma endoscopia e através da endoscopia vai se fazer a retirada dessa espinha. É como se fosse uma pinçazinha com a câmera no meio, que aí o médico que está fazendo essa endoscopia vai visualizar essa espinha, prender e fazer a retirada. Então, ou vai se fazer com uma pinça, ou se essa pinça, nessa espinha já não tiver mais visível com a pinça, ela vai precisar fazer uma endoscopia. Ok, ok. Ah, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Obrigada por tirar minha dúvida. Só o Jota. Sou eu e mamãe Aline. Pronto, acho que agora as outras também estavam com dúvida com o Jota, né? Espinha de peixe pode deixar a pessoa sem fôlego? Depende de Dificilmente. onde ela entrar, né? Mas Isso, difícil, é mais muito difícil. difícil, porque pelo próprio tamanho da espinha, ela pode incomodar, até que se ela pegar o caminho que passa ar, até se ela for para o tubo que passa ar, ela pode atrapalhar a respiração, causar tosse, a tosse não ser efetiva para a retirada, mas ela não vai perder o fôlego por conta da espinha. Ela pode realmente ficar tossindo, incomodar, mas normalmente a espinha está no tubo que passa alimento. Dificilmente ela está no tubo que passa ar. E se tiver no tubo que passa ar, ela não vai atrapalhar a respiração ao Não vai ponto de deixar ela sem obstruir, respirar. né? Ela vai Perfeito. incomodar, mas não vai obstruir, dá tempo de você tomar uma providência, de você perceber. Quando é adulto, é fácil, porque a gente percebe que tem algo errado, né? Exatamente. Agora, quando é criança, é mais complicado. Então, com criança, a gente precisa tomar toda o cuidado possível. Alan, eu não posso, caso familiar adulto morreu, mas foi com osso de galinha. A minha amiga foi com espinho de peixe. Pegou na amígdala e foi no hospital, olharam, não tinha nada, aquilo continuou incomodando. 7 dias depois, um febrão, foi para o hospital, já estava em septicemia e foi a óbito por conta de um espinho de peixe. Exatamente. Então, Foi são por as isso que eu citei a fatalidades, espinha de né? São peixe e o osso de galinha, fatalidades. que é o mais Pois é, comum. osso de galinha também. Então, são fatalidades que nós, seres humanos, estamos expostos. Ninguém consegue eliminar todas essas situações, né? Podem acontecer. Mas a ocorrência é muito pequena. O que nós temos realmente que nos preocupar é com os bebês, com os pequenos, quando a gente é pai e mãe, né, de bebê. O Miguel mesmo afogou com leite, mamando. E aí a minha filha, por sorte, conseguiu desengasgar em casa. Ela estava sozinha desde esse dia, nunca mais deixei ficar sozinha. Quando o marido ia para São Paulo, tinha sempre uma pessoa lá com ela, porque até os 3 meses, 4 meses, eu acho muito importante isso. Depois a incidência vai diminuindo, a probabilidade vai diminuindo, né? Perfeito. Minha bebê produziu muita saliva grossa e se engasgou. Não consegui engolir, tivemos que puxar a baba para fora. Tinha 1 mês. O que poderia fazer além disso que ela fez? Qual seria a atitude correta? Você já até explicou aí no começo da live, ela deve ter entrado depois, né? Perfeito. Então, provavelmente, essa quantidade de secreção, ela entupiu o nariz. Por isso que quando ela sugou, melhorou. Porque até os 4 meses, a criança só consegue respirar pelo nariz, ela não respira pela boca. Mas se, por exemplo, esse pai, essa mãe fez
essa aspiração, essa sucção, e a criança não voltou a respirar, as manobras de desengasgo elas devem ser feitas. Então, aqueles 5 golpes nas costas, aquelas 5 compressões no tórax até 1 ano de idade. E quando a criança cai e perde o fôlego? O grande problema das mães é sempre o fôlego. E aí nós temos aqui uma pergunta também a respeito de bebês que fazem aquela apneia, né? Que aí já é um caso Uhum. comportamental. Então eu quero deixar aqui, você responde essa de quando a criança cai e perde o fôlego, e eu vou pedir para as mamães, para que a gente não atrase muito a live, que vão lá no YouTube e vejam lá que eu tenho um vídeo sobre a questão comportamental do engolir o choro, do engolir o fôlego, de ficar roxo e às vezes até dar uma apagada, que é uma questão comportamental. É difícil para nós, mas a gente precisa entender. Alguns bebês fazem muito isso, então aqui para o Alan vai ficar mesmo esta questão aqui. E quando a criança cai e perde o fôlego, o que devemos fazer? Perfeito. É como você exatamente falou, Helena. Na verdade, isso tem um nome, é crise de perda de fôlego. E Uhum. aí existem alguns vieses de como enxergar isso, exatamente como você falou. Em determinado momento da vida, da infância dessa criança, isso vai ser comportamental. Então, às vezes, a gente vai chamar isso de crise de birra, porque a criança intencionalmente já consegue fazer prender a respiração. Em alguns outros momentos, isso vai acontecer meio que de forma inconsciente. Ou quando a criança tomou um susto, ou quando a criança sentiu uma dor. É diferente de quando a criança teve alguma coisa que foi negada, ou quando a criança está fazendo uma birra. Então, normalmente, eu vou falar aqui dos bebês, que ainda não estão fazendo isso de forma intencional. Então, o bebê foi tomar uma vacina, sentiu uma dor, teve uma crise de perda de fôlego. Algo que o bebê bateu a cabeça, tomou um susto, teve uma crise de perda de fôlego. Existem basicamente 2 tipos de perda de fôlego. Um que a gente chama de tipo cianótico e outro que a gente chama de tipo pálido. Qual é a diferença? Uma criança, ela vai voltar a respirar mais rápido. O outro, a criança vai ficar tanto tempo sem respirar que ela pode ficar roxinha e até desmaiar. Mas ela vai voltar. É uma grande confusão, porque a vovó dizia que tem que soprar, que tem que sacudir, que tem que molhar o rosto, que tem que dar tapa e que tem que fazer um monte de coisa. O que eu estou falando é o que nós que já lemos e que pesquisa e que, né, tem uma noção de observar mais casos do que só o caso que acontece ali com o nosso bebê, a gente tem experiência. Então, esse bebê, ele tem uma espécie de habilidade, né? Eu uso esse termo habilidade entre aspas, porque é uma habilidade que assusta o pai ou a mãe, mas é como se ele fisiologicamente conseguisse prender a respiração por um tempo maior. Só que o corpo ele é muito inteligente. O corpo ele não vai se autodestruir. Até, né, vou me matar, vou ficar aqui sem respirar. Não vou conseguir. Não, Pronto. não O bebê consegue. vai ser a mesma coisa, por mais que ele tenha essa habilidade, vai chegar uma hora que ele vai conseguir, de alguma forma, né, vai conseguir naturalmente voltar a respirar. O que a gente tem que entender é que se isso acontece com muita frequência, o pediatra dessa criança precisa ser consultado, porque isso em algum momento pode ser confundido com algumas crises convulsivas. E aí pode ser que necessite de um diagnóstico diferencial, de uma avaliação médica, para se entender se aquilo foi uma crise de perda de fôlego ou se aquilo foi uma crise convulsiva. Mas de uma forma geral, a crise de perda de fôlego, ela não necessita de nenhuma intervenção de emergência. A criança vai voltar e vida que segue. Vida que segue. É. É isto. Olha, eu quero te agradecer imensamente. Foi maravilhosa a nossa live. Eu estou muito feliz, as pessoas aí estão comentando que gostaram. Eu acho isso de fundamental importância este assunto. E como eu te disse,
Vou conversar com você depois, tá bom? Tá Te certo. agradeço muito, 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 tá? Mães, essa live vai ficar salva. Assistam mais vezes, assistam diversas vezes. Olha aí, estão mandando parabéns, estão agradecendo. E isso é uma felicidade, porque uma pessoa, eu digo sempre, o que salva a maternidade é o conhecimento. Eu queria que Meirinha, estando aí, pudesse colocar o seu arroba. Estão pedindo o seu arroba. No, no Stories também tem o arroba do Alan, viu, gente? Tem o arroba dele lá. Então, parabéns, Alan, grande profissional, maravilha. Obrigada pelas informações. Um grande beijo para vocês e para você, Alan. Um abraço muito carinhoso e com meu agradecimento, tá bom? Um abraço para todos, para todas e até a próxima. Até a próxima. Estaremos aqui outras vezes, se Deus quiser. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau.